Boa tarde, Will. Eu sou o Caio e hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre a calculadora, o projeto da calculadora. Primeiramente, aqui na parte de components, eh, eu alterei a parte do saldo JS, que no caso, essa parte aqui seria a importação do React e os componentes do React Native, que seria o Style Sheet e o Text. Essa parte aqui, ela é responsável pelo componente que ele recebe o valor via props valor e depois ele exibe na tela. Essa parte aqui, ela é responsável por definir o visual do texto, ou seja, o font size, que seria o tamanho por 28, se ele é centralizado, se ele é em negrito, entre são as características visuais do texto. Aqui, essa export default salto é responsável por exportar o componente para ser usado no app.js. Já aqui no app.js, aqui no caso seria a importação do React novamente, juntamente com a importação dos componentes do React Native, seria o View, o Style Sheet, o Text Input e o Touch Table Opacity. Essa parte aqui, ela é responsável por definir o estado que o aplicativo ele controla. Essa parte aqui, ela converte o texto digitado em um número, já que é a característica geral de todos os botões. Seria como se fosse a interface dos botões em geral, contendo o título, a ação e a cor. Já que essa parte aqui é responsável pelo o título, seria a calculadora, juntamente com o meu nome. Aqui seria a parte do valor do resultado, contendo dois números decimais após a vírgula. O text input é o campo onde o usuário ele digita o número. Aqui seria a parte quando o resultado fica vazio, ele é preenchido como 0,00. E aqui é quando o usuário ele vai digitar, abre o teclado numérico no celular. Essa parte toda aqui é responsável as características, matemáticas de cada botão. Ou seja, é responsável pelo botão adicionar, ele pega o saldo e soma mais o saldo que o usuário digitou. Aqui seria responsável pelo botão raiz, que no caso ele utiliza a função math sqrt. O botão potência, responsável pela match poll. Aqui, como a tarefa não especificou qual logaritmo, eu coloquei o logaritmo natural, que é responsável pela função math.log. Aqui no botão onde grava o número que o usuário digitou e deixa ele gravado na memória. E aqui é o botão de recuperar. Quando ele clica nesse botão, ele recupera o valor que o usuário digitou e que ficou guardado na memória. Já aqui, esse é um botão adicional que eu coloquei, que é no caso queira apagar, exemplo, deu algum resultado e você quer retornar a zero, é só clicar no botão limpar que volta a zero. No caso aqui da memória, é quando é, clica no botão gravar, aparece o texto memória aqui, falando qual número foi armazenado na memória. Já pulando para essa parte, ela é responsável pela parte visual, contendo o tamanho, as cores, os espaçamentos
e também as bordas. O container seria a parte da tela em geral, inteira assim. O input seria, o título seria, no caso, a calculadora e o meu nome. O input seria responsável pelo bloquinho onde o usuário vai digitar. A linha é responsável pela organização dos botões, como eles vão ficar no aplicativo. Aí tem o botão, que seria o tamanho, a cor, os espaçamentos, e o texto do botão, que seria o texto que está dentro do botão. E a memória do texto, que seria aquela que aparece quando é clicado no botão gravar. Agora eu vou fazer um teste aqui na calculadora. Eu vou adicionar mais 5. Como pode ver, o resultado aparece 5. Agora, caso eu vou adicionar mais. Não, agora no caso, eu vou colocar um número, exemplo 25, e vou clicar na raiz. A raiz de 25 seria 5. Vou fazer de novo, como eu tinha colocado 5. Cadê? 36. A raiz de 36 é 6. A potência. Eu vou colocar elevado à potência de 2. No caso, seria 6 vezes 6, que daria 36. Exatamente. O logaritmo natural, eu vou utilizar o do 2, que acho que é aproximadamente 0,69, exatamente. Agora eu vou gravar algum número, exemplo, o 7 aqui. Eu vou gravar esse número. Opa, não. Primeiro eu tenho que adicionar aqui. Aí eu vou clicar em gravar e fica o resultado, ele é gravado na memória. Aí, exemplo, se caso eu limpei o resultado e eu clico em recuperar, o valor da memória é representado aqui de novo. Então, essa foi a explicação do meu trabalho.